Olá, meus amigos da Editora Foco. Para me apresentar brevemente, meu nome é Sávio Chalita, eu sou advogado, sou escritor aqui na Editora Foco, sou professor do meu curso, curso preparatório aí para as carreiras jurídicas e também para a OAB, e tenho essa grata missão de trabalhar com vocês alguns aspectos aqui nessa semana jurídica, primeira semana jurídica da Editora Foco, envolvendo a diferença de suspensão de direitos políticos e da inelegibilidade. Estamos propriamente, e é o nosso objetivo, de trazer um esclarecimento quanto à situação do ex-presidente Lula, em específico, nessas eleições de 2018. Então, muito tem se falado aí nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, sobre inelegibilidade e suspensão de direitos políticos. E mais, tem sido trabalhado esses dois conceitos como se fossem semelhantes, como se fossem sinônimos. E é essa a intenção desse papo rápido com vocês, poder exatamente tirar alguns mitos e deixar bem claro o que significa cada um desses conceitos. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. A Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, ela diz para nós que todo poder emana do povo, ou seja, a titularidade do poder máximo dentro deste sistema jurídico eu garanto ao povo. Então, povo, todos aqueles que estão aqui, de algum modo, dentro desse Estado estabelecido pela própria limitação constitucional em que traz toda a sua organização. Quando eu penso agora de que forma eu exercerei esse poder, eu tenho resposta lá no artigo 14 da Constituição, que vai dizer para você o seguinte, para nós, que esta democracia ou esse sufrágio universal, e a gente pode entender como o direito público subjetivo de poder participar ativo ou passivamente das decisões do Estado, ou seja, participar, atuar na democracia, ela se dará de duas formas, de forma direta e de forma indireta. Ou seja, a democracia no Brasil, ela se dá de forma direta e de forma indireta. Essa diferenciação entre as duas formas de exercício democrático garante uma classificação de que estamos no Brasil diante de uma democracia semidireta. Temos mecanismos de atuação direta, mecanismos de atuação indireta. De maneira bem objetiva, quando eu falo de mecanismos de atuação direta, eu tenho que pensar no voto, no ato de escolher, O voto, ele é uma forma direta de atuação na democracia. Plebiscito e referendo, duas espécies que nós temos de consultas populares. Plebiscito e referendo, também formas de exercício direto da democracia. E uma última forma ali descrita no artigo 14, leis de iniciativa popular. A possibilidade de se subscrever uma lei de iniciativa popular, também uma forma direta de exercício da democracia. De uma maneira ampla, teríamos ainda outros dispositivos na Constituição que garantem formas de atuação direta. Nós temos a própria ação popular, embora não esteja relacionado no artigo 14, é também uma forma de exercício de cidadania. Tanto é que, como condição da própria petição da ação popular, se deve observar a apresentação de que aquele legitimado, aquele cidadão, ele possui um vínculo político com o Estado, ou seja, que ele é alistado junto à Justiça Eleitoral. Legal. Então essas são as formas diretas de exercício da democracia. Mas eu disse para vocês que na democracia brasileira se conceitua como uma democracia semidireta. Isso porque nós temos mecanismos, e são em maior quantidade, de representação. Eu não atuo diretamente, mas atuo através de representantes eleitos. Legal. Agora, em que momento e que situação o caso do ex-presidente Lula se enquadra aqui? Estamos contextualizando. Quando eu penso na representação, em buscar através de cargos públicos eletivos a circunstância de ter alguém representando a população, eu tenho que pensar no que o parágrafo 3º do artigo 14 coloca. Para que se busque ser candidato, e aqui a gente pensa em direitos políticos passivos, direitos políticos ativos é o ato de votar,
de participar ativamente nessas circunstâncias que trabalhamos, voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, e direitos políticos passivos se dará quando pensarmos na possibilidade do sujeito se candidatar, né? Então, ativos vota, passivos recebe o voto, pode ser eleito. Para que a pessoa possa exercer direitos políticos passivos, ela tem que cumprir com dois requisitos, dois grupos de requisitos. O primeiro deles, cumprir com as condições de elegibilidade, está lá no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Parágrafo 3º do artigo 14. E mais, não basta só isso. O segundo grupo de exigibilidade que nós temos aí é quanto a não incorrer em hipótese de inelegibilidade. Bom, que hipóteses de inelegibilidade são essas? Nós temos também no artigo 14, parágrafo 4º ao 8º, hipóteses constitucionais de inelegibilidade. E temos na lei infraconstitucional, lei complementar 6490 e na lei complementar 135 de 2010, lei da ficha limpa, que alterou a 6490, trazendo outras situações e enrijecendo a tratativa, nós temos ali as hipóteses infraconstitucionais ou hipóteses legais de inelegibilidade. Situação do presidente Lula. Pois bem, devemos analisar primeiro se ele tem condições de elegibilidade e se ele tem hipóteses de inelegibilidade. Pensando nas condições de elegibilidade, você vai verificar lá no artigo 14, parágrafo 3º, uma única situação poderia causar dúvidas: estar em pleno gozo ou em pleno exercício dos direitos políticos. Será que o ex-presidente Lula está em pleno exercício, em pleno gozo dos direitos políticos? Aí vem a grande questão. Eu tenho visto muito nas redes sociais a afirmação de que não, que ele não tem mais, que ele está com os direitos políticos suspensos. E pior ainda, às vezes escuto de que ele está com os direitos políticos cassados. Primeira informação, Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos. A perda se dá em algumas hipóteses, não é o caso hoje de trabalharmos isso. Mas o que nós falamos aqui é quanto à suspensão. Será que está suspenso ou estão suspensos os direitos políticos do ex-presidente Lula? Resposta, meus amigos, hoje, nessa data do dia 24 de agosto, não estão. Por que não estão? Porque a condenação não transitou em julgado. Cuidado para não se confundir. São duas situações. A questão de execução de pena em segundo grau nada tem a ver com a questão do direito eleitoral. Ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Quando eu falo direitos políticos, eu tenho que compreender tanto os ativos quanto os passivos. Ele pode votar, e, em tese, quanto a esse requisito, ele também pode ser votado. Onde mora a questão-chave? A situação do ex-presidente Lula envolve não as condições de elegibilidade, não o pleno gozo de exercício dos direitos políticos, mas envolve as hipóteses de inelegibilidade, sobretudo aquelas previstas na Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades. Consta, entre as situações, são inúmeras situações de inelegibilidade, aquele que tiver condenação confirmada por órgão colegiado ou transitado em julgado, ele será visto como inelegível. Aqui mora a questão. Ex-presidente Lula tem as condições de elegibilidade, mas não cumpre com a circunstância de não incorrer em hipótese de inelegibilidade, uma vez que sua condenação foi confirmada por órgão colegiado. Vejam a diferença. Suspensão de direitos políticos não se opera com confirmação de segundo grau, só se opera com o trânsito em julgado. A inelegibilidade acontece ou da confirmação da sentença, da condenação em segundo grau por órgão colegiado, melhor pensando aqui na redação do texto, ou no trânsito em julgado. Não houve trânsito em julgado, mas houve confirmação por órgão colegiado, portanto há inelegibilidade. Essa inelegibilidade, ela é automática? Resposta final para encerrar nosso bate-papo: não. Ela depende de reconhecimento do Tribunal Eleitoral ou da Justiça Eleitoral, do órgão da Justiça Eleitoral, que estiver diante ali do pedido de registro de candidatura, de uma eventual candidatura de uma pessoa nessa situação. No caso do ex-presidente Lula, depende de reconhecimento da Justiça Eleitoral pelo TSE.
Ou seja, somente quando da situação de análise do pedido de registro de candidatura é que se poderá deferir ou indeferir, reconhecendo-se, neste caso, a inelegibilidade por conta da condenação confirmada por órgão colegiado. Meus amigos, eram breves palavras que eu gostaria de trabalhar com vocês de um assunto que está em pauta e está em alta, né? Fica aqui meu convite para que você possa me seguir aí nas redes sociais também, @savio.chalita no Instagram ou Prof. Savio Chalita no Facebook. Aguardo vocês lá. Sejam bem-vindos à Editora Foco. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos.